Não estou a ouvir nada. Não estou a conseguir ouvir, não estou a conseguir ouvir. Continuo sem ouvir nada. Yeah. Ok? Não sei o que é que está a acontecer, mas penso que está. Penso que estou com o. Ok? Por isso, define-se o ponto médio como sendo o comprimento do vetor ponto médio. E agora o que vamos fazer é que o lado esquerdo, L, há de ser o merge sort da parte esquerda, por isso, do vetor que vai desde 0 até ao ponto médio. Okay? A parte direita vai ser o merge sort do restante, por isso, desde o mid até ao fim.
Okay? Aliás, este zero também posso pôr assim como está, por isso, do princípio até ao meio, depois do meio até ao fim. O meio vai pertencer à parte direita e depois fazemos o merge, juntamos os dois vetores L e R e é esse valor que nós retornamos. Okay? Por isso, este é o básico. Ordenamos, dividimos o vetor ao meio, ordenamos a parte esquerda, ordenamos a parte direita e depois juntamos a parte esquerda com a parte direita. Claro? Sim. Dá para entender ou não? Sim, dá para entender. Ok? Então, o que é fazer o merge? Bom, o merge é juntar dois vetores, não é? Por isso, temos aqui várias situações possíveis. Uma é, se o vetor esquerdo, se o comprimento do vetor esquerdo for igual a zero, ou seja, se já não há vetor do lado esquerdo, o que nós temos que retornar é o vetor direito. Return o direito, que é o único que sobra, não é? Se não temos nada no direito, se não tivermos nada no direito, então temos que retornar o esquerdo. Okay? Juntar os dois, se um não tem nada, é o outro. Bom, a situação mais interessante é aqui, não é? Nesta situação nós temos dois vetores, quer o lado direito, quer o lado esquerdo, têm números, têm elementos. Por isso, como é que nós obtemos uma solução? Como é que nós juntamos? Bom, o vetor resultante vai começar pelo mais pequeno dos dois. Okay? Olhamos para o primeiro do R, olhamos para o primeiro do L e dizemos o mais pequeno é o que conta, é o que vai começar. Por isso nós podemos dizer, vamos admitir que é o L0 que é menor ou igual ao R0. Nesta situação, nós queremos que o vetor que é retornado comece por L0. Por isso podemos dizer que o vetor S é igual a L0, começa por ser um vetor que tem apenas o elemento L0. Agora obtemos um vetor M, que é o merge dos vetores que sobram, já vamos ver quais são, e depois dizemos simplesmente que contamos o S, fazemos o extend, aumentamos o S com o vetor M, com o vetor merge, ok? E retornamos este valor. Okay? Estes valores ainda temos que definir quais são. Ok? Por isso, o que é que temos que fazer no merge neste caso? Nós retiramos o valor L0 do L, por isso aqui terá que ser do L a começar no 1 a ir até ao fim. Juntamos o L já sem o 0, juntamos o L ao R. Okay? Juntando o L ao R, e obtemos o vetor M e retornamos o vetor S, constituído só por L0, com a extensão estendido ao vetor que nós obtivemos com o merge do L e do R. Se não, por isso neste caso teremos o L0, teremos o R0 que é menor que o L0. Vou pôr isto como comentários. Por isso, se isto acontecer, o que é que temos que fazer? Basicamente a mesma coisa, só que começamos no R0, isto basicamente é a mesma coisa, só que temos que trocar o R com o L. Ou seja, começamos com o L a ser igual ao R0,
misturamos o L todo com o R a partir de 1. E fazemos o retorno de tudo. Ok? Aqui não está, para já não está nenhum erro, aparentemente não está nenhum erro, e por isso podemos testar este vetor, este algoritmo, por exemplo, com o L10, ok? S10 é igual ao merge sort do L10. Bom, vamos pôr aqui um valor qualquer que não interessa, mas vamos assumir que queremos por ordem crescente. Ok? Ok? Primeiro problema. Este valor médio pode não ser um valor inteiro. E se não for um valor inteiro, levanta-nos um problema de colocar um índice que não é inteiro. Como é que isto se resolve? Sim, como é que resolve isto? Como é que garante que este valor aqui tenha que ser um valor inteiro? Temos que meter lá a condição que seja inteiro. Não, bem, nós queremos que ele seja o ponto médio, não é? Só que às vezes pode dar 7,5 ou pode dar 20,5. E nós não queremos 20,5, queremos 20 ou 21, não interessa então muito. fazemos então a aproximação, o valor aproximado. Ok, por isso podemos fazer o round deste valor, não é? Sim. Isto pode, ou round, ou floor, ou um qualquer, garantir que ele é inteiro, não é? Bom, Desculpa, a lista time exportou de onde? Importou de onde? esta aqui? Sim, a time. O A time, lista time. o time ainda não tem nada ainda, ok? Ok, certo. O time é para calcular o tempo, mas ainda não estamos a usar, ok? Aliás, ele está a dizer ainda que está importado, mas não está a ser usado, não é? Ok, vamos lá ver então. Vamos lá ver se passa agora. Por isso, executar, criamos e agora vamos executar, a dizer se o S10 é ou não é. Ok, aparentemente está aqui. Ups, fez aqui alguma asneira. Fez aqui alguma asneira. Vamos ver só o que é que, recapitular o que é que fizemos. Ok, já sei o que é que fizemos. Bom, o que é que nós temos aqui que ter a certeza? Sempre que existe uma chamada recursiva, a primeira coisa que nós temos que saber é verificar se continua a valer a pena fazer essa chamada recursiva. Ok? Por isso, nós estamos sempre a dizer que vamos tirar o ponto médio, etc. Mas se o vetor já só tem uma posição, não precisamos fazer nada disto. Ok? Como não fizemos isto, ele entrou em recursividade infinita e foi o que acabou aqui por dar a asneira. Ok? Por isso, a primeira coisa que devemos fazer sempre é garantir que, se o comprimento do vetor for igual, ou enfim, menor ou igual, para termos a certeza, a 1, então retornamos o vetor. Simplesmente já está resolvido o problema. Se não for isso, então é que fazemos o que estávamos a fazer, que é dividir o vetor ao meio, apanhar a primeira parte, apanhar a segunda parte e juntar tudo. Ok? Bom, vamos lá ver se é desta que entra. Isto rebentou mesmo com isto, de maneira que vamos ter que fazer outra vez a dizer que o L10 é igual ao read vector de nome é dados. Ok, temos o L10 e agora podemos fazer o merge sort.
do L10, por ordem crescente, já só existe essa ordem. Ok, Inc, ok, o merge, Inc, falta aqui o Inc. Onde é que está aqui o merge? Falta aqui o merge, Inc. Ups. Len. Como é que é isto? Em página 31. Isto agora começa a Influendial. Porque é que ele não gosta disto? Dou um R. Dou um R. Bom, estou aqui a tentar ser muito rápido, mas vamos admitir que existe uma esquerda ordenada. 1, 4, 6, 7. Existe um direito. Bom princípio que eu não estava a seguir. Se nós vamos usar o merge dentro do merge sort, vamos ter a certeza que o merge funciona. Okay? Vamos pôr aqui o L igual a este valor. O R, um vetor que também esteja ordenado. 3, 7, 8. E agora podemos pedir para ordenar o L com o R. Okay. Ele não gosta de o none type. Não. Porque é que ele não gosta do... Vou pedir um merge. Está bem, aqui. Não tem qualquer problema. Se eu chamar def merge, ele não deve estar aqui a definir. A ver. Mas, ok, está a ler esta função, merge lring. Estranho. Isto agora, peço desculpa, mas vamos fazer L igual a 0, igual a uma lista vazia. O R é o que for. Fazer o merge do L com o R. Está certo. Mas qual era o problema então? Não, o problema é que ele ainda não está a funcionar, ok? Por isso, se for o L0, ele retorna o R. Este deve ser a mesma coisa. Agora, entrando aqui, ele não está a gostar disto. Por isso, se o L0 for menor que o R0, não estou a ver aqui nenhum problema. Ok, vamos ver o que acontece aqui. Vamos pôr aqui o L. Né? Aqui ainda está a dar, mas não está a retornar nada, curiosamente. Merge. Por isso, se for L igual a 1, R
é. Se eu fizer o merge do L com o R, devia retornar qualquer coisa, não está a retornar nada. Por isso, se for, dá retorna R, se não retorna L, se não retorna... não devo estar a gostar disto. O merge... mas isto não tem nada de especial. Deixa-me só confirmar o que é que está aqui. Não, a princípio está como deve ser. O S é uma lista começada por L0. O M é o merge da lista. Ok. Bem, já agora vamos ver só quanto é que vale o M. Print M. Há aqui qualquer coisa que não está a bater certa, mas podemos ver o que é que está a acontecer. Por isso, se o meu L for este, se o R for este, se fizer o merge, ok, aparece 378. Mas o 1 não aparece. Há aqui qualquer coisa que está estranha. Talvez seja na linha 37, quando juntamos o L com R, não? Está bem? Como? Na linha 37, quando estamos a fazer o M, está tudo em ordem? Está tudo bem? Pois, o M... O Sim, o print M está correto. Não, sim, está correto, porque eu juntei o L1, isto já não tem nada, o L1, não é? O L1, uma vez tendo o L0 retirado, que é este 1, o que eu mostro é o L, o R, está certo. A return, deixa-me cá pôr só, isto deve estar aqui qualquer coisa, isto agora não está a responder. Vamos só fazer, não sei se ele gosta de fazer isto, S extend M, não deve ser necessário. Dizer que o S é igual a, não sei se estou a dizer o S, quero só ver se faço isso com... não, faço só o S como era suposto fazer. Bom, mas faço o S extend M, depois return S. Deixa eu ver se isto assim se funciona melhor. Não devia ser necessário, mas... Pois. Eu não gosto é que ponha o S extend no return, por algum motivo. Ok. Por isso vamos fazer o S só. Depois estendemos e só fazemos o return já depois de utilizados, ok? Por isso, vamos recapitular então, só para conseguir. O R é este, e o L já tinha definido aqui atrás. Um L qualquer, exato, o L pode ser este. O R pode ser este, e se eu agora fizer o merge dos dois, dá o merge como deve ser, ok? Por isso, Agora sim já dá. o erro estava, enfim, isto não devia acontecer, mas ele não gosta do... Faço o S extend dentro do return, ok? Tem que ser um statement separado. Bom, este é o merge básico, não é? Agora vamos ver aqui alternativas a isto. Primeiro, a ordenação está feita por ordem crescente. Se a ordem fosse decrescente, o que é que tinha que mudar aqui? O segundo elif. L0, não.
Por isso nós queremos que comece pelo maior deles, não é? Sim. Por isso vamos admitir que elas estão já ordenadas por ordem decrescente, o L e o R, não é? E por isso nós olhamos para o primeiro e vemos se o primeiro for maior que o segundo é aproveitado, não é? Sim, ok, sim. Por isso, a ideia é assim, if inc, se o inc for verdadeiro, isto é uma hipótese. Se o inc for verdadeiro e o L0 for maior que a 0. Or, inc ser falso, enfim, para não tornar a coisa muito. Not inc, por isso, se eu quiser que ele seja decrescente. Não, desculpa. Vamos simplificar isto. Else if, agora, por isso, um deles não é, agora depende se temos o inc ou não, se o inc for, se queremos por ordem crescente ou por ordem decrescente, ok? Por isso, else if inc, aqui fazemos um negócio. Se estamos a ordenar por ordem crescente, fazemos o que tínhamos feito antes, não é? If L0 menor que R0, fazíamos isto. Se for ao contrário, ou seja, se nós não temos, se o vetor é para ser por ordem decrescente, por isso, se isto for falso, então fazemos basicamente a mesma coisa, só que a comparação é ao contrário, não é? Isto o código não está muito bonito, mas depois pode-se melhorar. Aqui é se o L0 for maior ou igual ao R0, é que começa por L0. Bom, este código é todo igual, de um lado e do outro, por isso o que pede é que esta chamada seja um pouco mais esperta, ok? Por isso, o que nós devemos fazer é no sentido de dizer o seguinte: se ele for por ordem crescente e o L0 for menor que o R0, nós fazemos esta forma. Se não, fazemos da outra. Bom, mas há outra condição em que nós queremos escolher primeiro o L0. É quando ele não for crescente, quando ele não for crescente, e nesse caso é quando o R0 ou L0 for maior ou igual ao R0. São as duas condições em que nós escolhemos primeiro o L0 e depois juntamos o resto. Não é? Se for crescente, escolhemos o L0 quando ele é mais pequeno. Se for decrescente, escolhemos o L0 quando ele for maior. Caso contrário, escolhemos o R0 para começar a lista. Por isso, decidir se fazemos a ordenação por ordem crescente ou não, isso aqui podemos fazer elif, como há bocado.
E aqui fazemos o else. A condição só fica ligeiramente mais complicada porque temos que decidir se o L0 é menor que o R0 no caso de ser inc, no ser de ordem crescente. No caso de não ser ordem crescente, por isso ser ordem decrescente, é o L0 que tem que ser maior. Escolhemos o maior deles para começar a lista. Ok. Dá para entender? Dá, sim. Então depois tenho que resolver através deste código. Ok, por isso, só recapitulando. Se um deles for nulo, retornamos o outro. E agora temos duas listas, dizemos qual é o primeiro elemento quando se juntam as duas. Há duas hipóteses. Se nós quisermos juntar por ordem crescente, começamos a lista pelo mais pequeno. Não é? Se o L0 for maior, começamos a lista pelo L0. Ok? Mas se for decrescente, começamos a lista com o L0 se o L0 for maior que o R0. Se o primeiro L for maior que o R. Não é? Começamos pelo maior dos dois, no caso de ser decrescente. Começamos pelo menor dos dois, no caso de ser crescente. Vamos ver só se isto funciona ainda. Se for crescente, é como tínhamos. Se for decrescente, não está a funcionar bem. Isto é só o merge. Eu tenho que fazer o merge sort, não é? Que era o merge sort. Do L10. Ok? Se for falso, ele vai por ordem decrescente. Se for verdadeiro, ele ordena por ordem crescente. Ok, vamos então recapitular só para ver se o código fica perceptível. Por isso, o que é que faz o merge sort? Pega numa lista, divide a lista em dois bocados, ordena cada um dos bocados e junta as listas ordenadas. Por isso, escolhe o ponto médio, que é o índice do ponto médio, obtém uma lista que é a ordenação de toda a lista até esse ponto médio, ordena a parte direita da lista, por isso desde o ponto médio até ao fim, ordena os dois e depois junta. Junta os dois bocados, a parte esquerda e a parte direita que já estão ordenadas. Ok? Agora, o que é juntar duas partes? Dois vetores que estão ordenados. Bom, se um dos vetores, o L ou o R, terminou, nós juntamos os dois. Retornamos o outro. Agora, quando temos dois vetores que têm elementos, nós temos que decidir se o vetor resultado, se o merge, começa pelo maior ou começa pelo mais pequeno. Quando é que ele começa, se começa pelo primeiro do L ou o primeiro do R? Quando é que ele começa pelo primeiro do L? Quando o primeiro do L for mais pequeno que o primeiro do R e tivermos a ordenar por ordem crescente, ou então, se tivermos a ordenar por ordem decrescente, quando o primeiro do L for maior que o primeiro do R. E é isso que aqui está. Okay? Se tivermos a ordenar por ordem crescente e o primeiro do L for mais pequeno que o primeiro do R, nós começamos a lista pelo primeiro do L. Mas também começamos a lista do primeiro do L quando queremos por ordem decrescente, por isso não queremos por ordem crescente, e neste caso, se estamos a ordenar por ordem decrescente, queremos o primeiro do L, se o primeiro do L for maior que o primeiro do R, porque começamos pelos maiores primeiro. Ok? Caso contrário, escolhemos o R e juntamos o L ao que sobra do R. Dá para entender?
Mas como é que nós decidimos se é crescente ou decrescente? Por Temos este, que meter aquela... por este parâmetro inc. Este parâmetro inc ou é true ou é false. Ah, Se for, ok. Temos se que for true, invocar true ou false quando... Ok. exato. Se for true, quer dizer que queremos por ordem crescente, incremental, não é? Se for false, queremos por ordem decrescente. Por isso, Obrigado, era só isso. aqui no merge não temos que fazer nada, só temos que passar para no merge sort, só temos que passar para o merge, e quando fizermos o merge temos que olhar para o que nos é pedido, não é? Se for incremental é de uma maneira, se for decremental é de outra. Bom, já agora podemos ver também se isto funciona ainda com valores maiores. Podemos tipar aqui uma lista maior. Onde é que está a lista? Está aqui. Por isso, vamos fazer uma lista de 100. Só para ver se isto funciona. E agora se fizermos o merge de 100 por ordem crescente, ok, obtemos os números por ordem crescente. Se obtivermos por ordem decrescente, cá está o parâmetro, são obtidos por ordem decrescente, ok? Por isso a ordenação está a funcionar. Bom, o que é pedido no exercício? Eu vou aqui mudar aqui o que é que pedimos? Em vez de retornar apenas a lista ordenada, ok? Queremos que retorne também o número de comparações que são feitas, nomeadamente quando se faz o merge de duas listas, e o tempo que é preciso para fazer a ordenação. Ok? E aqui está dito, use o process time do módulo time, é aquele pergunta que nós tínhamos aqui, ok? Por isso, vamos começar por aqui. Por isso, o que nós queremos retornar é não só a lista, como também o número de comparações, como o tempo. O que nos pedem é para medir, calcular o número de comparações e calcular o tempo. Ok? Vamos começar só pelo tempo. Okay? O que é calcular o tempo? Como é que nós medimos o tempo aqui? Bom, como medimos o tempo, basta usar o tempo no início, o tempo no fim e subtrair. Ok? Por isso, podemos começar com o T0. Já agora, o que é está tirado? Por isso, se eu perguntar time, ponto, process time, né? É o que eu digo. Process time, ele retorna um valor, é o tempo em segundos desde que começou. Se eu perguntar a seguir, ele já demorou um bocadinho mais, já fez mais qualquer coisa, já demorou este tempo adicional. Se eu perguntar outra vez, faz a mesma coisa. Por isso, isto é o tempo de CPU entre uma chamada e outra chamada, e este é o tempo desde o princípio que nós carregamos o Python, ok? Por isso, se nós quisermos saber o tempo de processamento do sistema, só temos que perguntar o T0, que é o tempo inicial, no final, e no final, temos que pôr aqui o T1, e o que retornamos é o V com o process time, com o T1 menos T0. Pode-se meter a imagem do Python, por favor? Como? Do programa. Pode-se meter a imagem do programa aqui, então partilhar a imagem do exercício. Desculpa lá. Ok? Por isso, o que é que temos que fazer? Temos que medir o tempo à entrada e antes de retornar, temos que medir o tempo
à saída e subtrair os tempos, não é? E a mesma coisa deste lado. Entramos desta forma, fizemos o que tínhamos a fazer antes de fazer o return. Aliás, se calhar o melhor é pôr aqui para medirmos bem o tempo. Vamos pôr aqui o x igual a merge, não sei, disto. E agora o que nós retornamos é o x. Calculamos o tempo, T1 igual a process time. E retornamos o x e o T1 menos T0. Não temos que pôr nada, só temos que fazer o merge. O merge nem sequer é medido. O tempo aqui no merge nem é medido. Só temos que medir aqui no sort, temos que medir o tempo à entrada, fazemos o que tem a fazer e no fim retorna o tempo todo que demorou. Às vezes isto é tricky, mas vamos lá só confirmar. Dá para entender o que é que foi feito? Por isso, o T0 o que faz simplesmente é medir o tempo, é começar a ligar o cronómetro, ok? No T0. Depois, o T1 é o tempo em que desliga o cronómetro. E quando retorna o valor do vetor, não só retorna o valor do vetor, como o fim, quanto tempo é que demorou a fazer. E à partida, se eu fizer a mesma coisa que fiz há bocado, o sort, vamos fazer só 100. Ups. Else not supported with float and list. O que é que está aqui o float and list? Float. Ele deve preferir obrigar a fazer com parênteses. Está a dizer que está a comparar um float. Não. Um float com uma lista. L5. Agora não estou, eu é que não estou a entender isto. Isto de maneira. Sem que for igual a true. Or inc igual a false. Não devia fazer nenhuma diferença. Vou fazer aqui uma outra vez, depois logo veremos o que é que isto está a fazer. Não vou ligar ao parâmetro inc para não haver confusões.
Vou fazer como tínhamos há bocado. Mas admito que estamos sempre a pô-lo por ordem crescente. Voltamos ao programa anterior, ok? Faz muito sentido, mas... ele continua aqui a dizer que L0 é um float. Quem está a chamar o merge... Quem está a chamar o merge... Se o merge sort, chama o merge. Desculpa. Isto é assim. O merge sort retorna uma lista e um tempo. Por isso a lista e o tempo left é o resultado deste. Ok. Assim já deve estar a funcionar. Okay. Por isso, recapitulando, ok? Podemos manter isto como estava há bocado, que estava bem. Okay. Isto sem o tempo percebia-se, não era? Okay. O que é que... Se eu disser que o merge sort retorna uma lista e um tempo, eu quando fizer aqui o merge sort tenho que pôr a lista e o tempo, mesmo que não use o tempo aqui, ok? E a mesma coisa para o R. E por isso, numa lista, fazer o merge de uma lista com 10 elementos é quase instantâneo. Repara, então, 6 vezes 10 elevado a menos 5 segundos, acho eu. Mas podemos fazer isto com uma lista maior. Com uma lista de 100, continua a ter 7, não chega a 1 milissegundo. Podemos ainda fazer uma lista maior. Criamos aqui uma lista com 1000 elementos e podemos ordená-la, uma lista de 1000 elementos por ordem crescente. Estão a ver? Ela fica ordenada e demora, não chega a 1 segundo. Ou ainda podemos fazer mais, podemos fazer uma lista com 10.000 elementos e ordená-lo. Bom, eu vou pôr aqui um X para não ver o resultado. Aliás, ok. Aqui já vai demorar um tempo, e o tempo é praticamente o tempo dele estar a escrever esta lista toda, que nem sei chegar ao fim. Ok? Mas, de qualquer maneira, demora 1 segundo a fazer a ordenação de 10.000 elementos. Se eu não quiser ver a lista e o tempo, o que eu tenho que dizer é que o merge sort vai dar a lista e um tempo. E agora posso perguntar quanto é que vale o tempo só. Ok? Isto é o tempo que demora a ordenar 10.000 elementos. Mas também posso fazer ainda mais. Reparem que a ordem com que vamos pôr aqui, não 1000, mas não 10.000, mas 100.000. E ordená-los. Não os 10.000, mas os 100.000. Já vai demorar algum tempo mais.
ok? Mas a ideia é que a ordenação deve ser n log n, por isso se uma demora 1 segundo, 10 vezes mais deve demorar 12 segundos, sensivelmente. Pelo menos é o que devia, se não estourar a memória antes, ou se não estourar uma coisa adicional que é a recursividade o número de recursividade. Por isso que ele está a chamar-se a si próprio. Deixa-me só ver aqui uma coisa. É preciso ter cuidado com esta. Tem que aumentar o número de vezes recursividade, o número de chamadas recursivas que posso fazer, senão isto não funciona. Pois. Ok. Vou só fazer aqui uma coisa que é importante, que é definir o número de recursividade, poder fazer muita, senão ele para a recursividade a meio e não gosta, mas ok, mas de qualquer maneira acho que fica, não vamos insistir muito nisto, ok? Por isso o algoritmo funciona, eu posso medir o tempo, o que eu queria medir também era o número de vezes que faço comparações. Como é que eu meço o número de vezes que eu faço comparações? Ou seja, além de retornar o x, o tempo e o número de comparações, eu tenho que calcular o número de comparações. Como é que eu obtenho o número de comparações? Bom, vejo o número de comparações que faço do lado esquerdo, vejo o número de comparações que faço do lado direito e o número de comparações, faço o merge, ok? O merge diz-me o x e diz-me também o número de comparações. Vou ter que atualizar isto. E o número de atualizações finais vai ser o número do lado esquerdo mais o número do lado direito mais o número de comparações que faço durante o merge. Ok? Por isso faço um conjunto de comparações do lado esquerdo, um conjunto de comparações do lado direito, faço o merge e no fim retorno a soma das comparações que fiz quando ordenei o lado esquerdo, quando ordenei o lado direito e quando fiz o merge. Ok? O que é que eu tenho que fazer aqui? Quando eu faço um merge, tenho que contar o número de comparações, ou seja, não basta retornar o S, tenho que retornar o S e o número de comparações. Por isso, se uma lista for nula, eu não faço comparações nenhumas. Por isso, retorno a outra lista e não fiz comparações nenhumas. Se for ao contrário, continua a ser sem comparações. Neste caso, o que é que acontece? Quantas comparações é que eu faço? Bem, o merge retorna um número de comparações. Por definição, o merge retorna um número de comparações, além do coisa ordenado. E, por conseguinte, o que eu retorno é o número de comparações que fiz, mais esta comparação que fiz aqui neste lado, neste if. E, por conseguinte, retorno o S com o número de comparações mais 1. E a mesma coisa deste lado. Por isso, fiz uma comparação, o merge retorna o número de comparações que faço no merge do resto, e o que eu retorno é o S mais o número de comparações mais 1. Por isso, o merge neste momento retorna dois resultados, retorna-me não só
o vetor propriamente dito, que é a junção dos dois vetores, mas retorna-me também o número de comparações que fiz entre elementos do primeiro de um e o primeiro do outro, ok? E cada vez que faço uma comparação, tenho que dizer que ordeno o que sobra e tenho que juntar ao número de comparações que faço lá dentro, mais uma que fiz aqui. Bom, posso fazer agora o merge sort, faço com menos elementos, agora para não levantar problema, e digo o número de comparações, na linha 29, pronto, agora tem que, o merge sort retorna 3 elementos, o merge sort retorna, agora tenho que contar bem os elementos, o merge sort retorna 3 elementos, falta V, o NC e o T1 menos T0. E neste caso, se o len de V for menor que 1, o número de comparações é 0. Ok? Por isso, o S deve estar ordenado. O NC foram 8.697 comparações e o tempo foi isto. Ok. Recapitulando. Começou a ficar complicado. Vamos tentar começar desde o princípio. Eu quero fazer o merge sort. Ou seja, quero fazer a ordenação de um vetor V por uma ordenação qualquer. Ou seja, ou incremental ou decremental. Okay? O que é que faz este? E quero saber simultaneamente não só o valor do vetor ordenado, mas também o tempo que demorei a fazer essa ordenação e o número de comparações que faço entre elementos dos vários vetores. Ok? E por isso, como é que eu meço o tempo? Obtenho o tempo no início e antes de retornar, meço o tempo no fim. E o tempo que eu executo esta operação é o tempo do princípio, é o tempo do fim menos o tempo do início. Por isso, o fator tempo é todo medido desta maneira. Meço o tempo no início e antes de retornar, meço o tempo e a diferença entre o tempo inicial e o tempo final é o tempo que demorei a fazer esta operação. Ok? Por isso, o tempo é uma operação que apenas serve, que é obtido medindo o início, medindo o fim e retornando a diferença entre os dois. Como é que se obtém a ordenação propriamente dita? Se o comprimento do vetor for inferior ou igual a 1, quer dizer que o vetor já está ordenado. E se o vetor está ordenado, o que é que eu devo retornar? O próprio vetor e dizer que não fiz nenhuma comparação. Se ele só tem um elemento, não fiz nenhuma comparação. O que acontece se o vetor não tiver um elemento? Bom, aqui tem que obter o ponto médio do vetor, ordeno o lado esquerdo, ordeno o lado direito, junto o lado esquerdo com o lado direito, meço o tempo e retorno. Quantas comparações é que eu fiz neste processo? Bom, eu fiz comparações quando ordenei do lado esquerdo, e vou obter o número de comparações por definição. O merge retorna três argumentos, 3 valores, o valor propriamente dito, o número de comparações e o tempo. Faço a mesma coisa para o lado direito, e obtenho o número de comparações que fiz quando ordenei o lado direito. Faço o merge, e no merge eu também faço algumas comparações, porque eu vou sempre comparar o primeiro de um elemento com o primeiro de um vetor com o primeiro do outro vetor para decidir qual deles é que começa. Bom, e como sei as comparações que fiz num, no outro e no merge, somo as comparações todas e isto é o número de comparações que eu
executei quando fiz o merge sort. Ok? Bom, então vamos passar para o merge. O que é fazer um merge? É juntar dois vetores, o vetor do lado esquerdo e o vetor do lado direito. Os vetores já estão ordenados e por isso agora o que eu vou escolher é dizer sempre, vou manter a ordenação, por isso olho para os dois vetores, olho para a cabeça de cada um deles e digo, se eu quiser ordem crescente, escolho primeiro o mais pequeno dos dois. Se eu quiser por ordem decrescente, escolho primeiro o maior dos dois e continuo a partir daí. Bom, é isso que é feito aqui. O merge faz, se um deles acabou já, não tem nenhum valor, então ele diz que retorna o outro e não fez nenhuma comparação. O segundo argumento é o número de comparações, o segundo resultado é o número de comparações que foi feito, que foi 0. Se não, decido qual é o primeiro, ou é o L ou é o R, depende agora da condição, e faço o merge do resto. Esse merge do resto vai dar um conjunto de comparações. O número de comparações totais que eu faço é o número de comparações que eu faço aqui, mais esta comparação que fiz neste if. E por isso digo que é o número de comparações que faço no merge mais um. Exatamente a mesma coisa do lado esquerdo. Okay? Por isso, bom, este é o algoritmo mais genérico, ok? É que dá para fazer, eventualmente, espero eu. Agora que já aumentei, o número de recursividade, isto deve ser suficiente, mas com estes números grandes é preciso ter algum cuidado. Pode ser que ele não consiga. Pelos vistos, com 100 mil já não gosta, ou pelo menos demora muito tempo. Já deve estar a demorar tempo a mais. Vou parar aqui, deixo vocês fazerem isto eventualmente. Vamos fazer com um número mais pequeno. Com 10 mil dá com certeza. Dava um bocado, ok. Deu com 10 mil, por isso o número de comparações foi 120 mil. N log N. Exato. E o tempo foi 1 segundo, sensivelmente, 1,6 segundos. Onde é que está o N log N, que é a complexidade? Bom, se eles forem 10 mil, o log de 10 mil, o log na base 10, depois podemos fazer, na base 10, isto corresponde a 4, ok? Exato, 10 à quarta, não é? Por isso será 4 na base 10, na base 2 é um bocadinho maior, por isso 4 vezes 10 mil são 40 mil, na base 2 é para aí 3 vezes mais, dá os tais 120 mil. Ou seja, esta complexidade é sensivelmente o logaritmo na base 2 é 10 mil vezes o logaritmo na base 2 de 10 mil. Aliás, é fácil de ver, o logaritmo na base 2 de 1000 é 10, 2 à décima, vezes 10 é sensivelmente 3, por isso será 30, 30 vezes 10 mil, o logaritmo na base 10 devia ser de 300 mil. Okay? É um bocadinho menos, porque isto são valores médios. Mas podem ver que se em vez de 10 mil for 1000, okay, o número de comparações será 1000 vezes o logaritmo de 1000. O logaritmo de 1000 na base 10 é 3, 3 vezes 1000 dá 3000, na base 2 é um bocadinho mais. Mas a ordem de grandeza está correta. Por isso, a complexidade deste algoritmo não é n ao quadrado, mas é n vezes log n. Está a seguir, Pim? Sim, estou a seguir. Ok? Por isso, isto é o que é feito para o que se pode fazer no merge sort.
Então tem uma parte do n log de n para uns casos ser s e para outros casos ser n ao quadrado. Como é que funciona? Por isso, o que eu estou a ver é que o número de comparações, em última análise, a operação mais complexa no algoritmo é quantas vezes é que estou a comparar dois valores, não é? E essa operação é feita este número de vezes. Ok? Se você, como é que nós calculamos isto? Eu acho que log 2 de n, log 2 de 1000, não sei se dá para ver. Eu não, LG2, como é que é? Tem que chamar o mat. Está com mat, ok. Mat. Por log. Okay, o log tem, é o log 2. É o log 2, ok? Por isso, quantas operações é que foram feitas? Nos slides é demonstrado que o número de operações, de comparações que são feitas é n log n, ok? Será n vezes log 2 de n, ok? E por isso é isso que estamos a verificar que acontece. Por exemplo, no caso em que eu fiz, em que fizemos a ordenação de 1000 valores, não é? Uma lista de 1000, ele obtém um tempo que é um tempo curto, rápido, e o número de comparações que fez foi este, 8.697. Se eu comparar este número com 1000 vezes mat log 2 de 1000, obtenho um número muito parecido. 9, em vez de 8.900, 8.600, tenho 9.900 e tal. Ou seja, o número de comparações é da ordem de grandeza deste valor, n log n. Ok? Se eu fizer a comparação agora, a ordenação com 10.000, agora um bocado mais, mas se eu calcular o número de comparações, que são 120.435, isto é sensivelmente 10.000 logaritmo na base 2 de 10.000. 132.000. Okay? Estão a ver? Por isso, a ordem de grandeza do número de comparações é da ordem de grandeza de n log n. Esta é a complexidade. E, por conseguinte, isto é muito melhor do que o caso da bolha. Eu não sei se teve a semana passada, mas no algoritmo da bolha fazíamos n ao quadrado de comparações. Okay? E 10.000 ao quadrado é um bocadinho maior, ok? Em vez de fazer 132.000 comparações, iria fazer, no caso da bolha, teria que fazer qualquer coisa como 100 milhões. Okay? E o tempo de execução reflete isso. Se vocês tentarem ordenar um vetor de 10.000 com o algoritmo da bolha, demora muito mais tempo do que este merge sort. Ok? Qual é o problema que este merge sort, por isso é que está a dar problemas? É que eu estou a criar muitos vetores pelo meio. Ou seja, para ordenar um vetor com 1000, ou com 1 milhão, ou 10.000, eu estou a criar um vetor com 5.000, outro vetor com 5.000 e juntá-los. Ok? E para vou obter um vetor de 5.000, vou obter um vetor de 2.500, mais um vetor de 2.500, estou a criar muitos vetores, isto demora algum tempo. E por isso é preferível, em vez do merge sort, usar o quick sort. Ok? Provavelmente já não vamos ter tempo de fazer isto, mas eu vou só recuperar o quick sort propriamente dito. Não sei, acho que se calhar é melhor pararmos aqui na próxima aula, como estamos um bocado adiantados. Na próxima aula vamos fazer a mesma coisa, mas com o quick sort. Por isso a ideia é estudar o quick sort. Ele está nas soluções, ok? O quick sort nas soluções está explicado como é que é feito, ok? Por isso, e tem aqui uma série de contadores que permite fazer a contagem, mas isso iremos ver mais à frente. O que podem ver já é fazer o quick sort só a partir verificar se o quick sort a partir das folhas, ok? Por isso, a partir das folhas, dos slides, vocês têm aqui o quick sort definido. São estes dois
aliás, é este e depois um mais à frente, mais este, ok? Por isso, com estas duas operações, vocês obtêm o quicksort e depois vamos adaptar este quicksort para ver quantas vezes é que nós quantas comparações é que são feitas e qual é o tempo que é necessário para ordenar os vetores. Ok? Mas vamos deixar isso para a semana, ok? Por isso, para a semana, a aula prática começa exatamente com ordenar vetores, ordenar com este método especializado e, eventualmente, comparar o que é que se obtém com o quicksort, com o merge sort e com o bubble sort, ou um desses que é fácil de implementar, mas que é muito pouco eficiente. Tá bom? Diga. O trabalho do fim do ano, fim do semestre. O trabalho, eu vou apresentar o trabalho no fim do mês de novembro. Depois tenho cerca de 3 semanas para fazer o trabalho. Ok? Vocês podem olhar já agora, não sei se está aqui. Okay. Então a ideia seria fazermos aquele que o senhor tinha mostrado antes. Tem o microfone desligado. Desculpa, estava com isto de vez em quando interrompo. Por isso a ideia no projeto é fazer um projeto semelhante ao que fizemos o ano passado, ok? E que pode ver o ano passado como é que é feito, test and project, ver qual foi o projeto que foi feito. Pronto, e é ler o projeto. Neste caso é resolver o problema do saco de mochila. Enfim, passa por ler num fecheiro, fazer umas contas e tal, e calcular. Por isso eu não vou entrar agora neste detalhe. Depois é de apresentar, ok? Este ano, não sei se já pus as datas. Está marcado para ser... Ainda não estão aqui as datas, mas vai ser publicado no fim do mês no mês de novembro, ok? Mas estava aqui que ia ser dia 17 e 18. Trabalho dia 17 e o teste dia 18. Não, mas de dezembro. Mas isso é a entrega do trabalho, ok? Okay. Eu vou publicar o trabalho antes, ok? O ano passado, por exemplo, só para terem uma ideia, o ano passado ele foi publicado. O ano passado ele foi publicado a 29 de novembro. E dei praticamente um mês para fazerem o trabalho. E este ano vai ser a mesma coisa. Vou publicar no fim de novembro e dou-vos 3 semanas ou 4 semanas para fazerem o trabalho até acabar o dia 17 de dezembro, mais ou menos. Não é? Por isso, para o fim de novembro, daqui a umas 3 semanas, eu publico o trabalho. Tá bom? Bom, então vamos parar aqui. Na próxima aula continuamos com estes problemas de ordenação. Tá? Ok. Até para a semana, então. Bom fim de semana.